A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo, para responder assim, meus irmãos, um comentário que fizeram aí, né? E aí, meus irmãos, a gente vê o quanto as pessoas elas estão escandalizadas, a ponto mesmo de generalizar, né? E a gente não pode generalizar, achar que porque tem algum cristão de um jeito e a gente achar que tudo é igual, né? É pessoas que ele não nasce de novo, né? Lhe falta um novo nascimento. E é por isso que não tem o temor de Deus. Mas a gente não pode generalizar. As pessoas comentaram aqui dizendo, meus irmãos, que o profeta João, os profetas durou até João Batista e depois Deus enviou o Apocalipse, que foi o último, né? A última mensagem que Deus enviou foi o Apocalipse. E que não existe mais profeta. Veja, meus irmãos, a falta de conhecimento, a falta de ensinamento, né? Que uma coisa é falta de conhecimento. Falta de conhecimento é quando a pessoa não está lendo, não está estudando. E a falta de ensinamento é quando as pessoas não estão ensinando, né? Parece que está faltando isso para essas pessoas, porque as pessoas fazem esse tipo de comentário, né? E aí diz, não, tá vendo muita charlatão, e é por isso que a gente não dá nem ouvido. Olha, meus irmãos, que coisa, né? Aí, meus irmãos, estou com a Bíblia aqui aberta no capítulo 23 de Mateus, e o versículo 34, que diz: portanto, eis que eu vos envio profetas. Olha aí, meus irmãos, eu vos envio profeta. É o próprio Jesus falando. Como então que não há profeta, né? Como que não há profeta? Sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles aceitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Como é que não tem profeta, né? Se o próprio Jesus está falando que ele envia profetas sábios, que a ponto dele ser perseguido até a morte. Como que não tem profeta nos nossos dias? É preciso, meus irmãos, a gente entender o que é que a palavra de Deus ela está falando. Por que que o Senhor disse que o último profeta foi João Batista? O Senhor disse, o último profeta é João Batista. A profecia durou até João Batista, né? A lei durou até a Moisés, e as profetas durou até João Batista. O que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus quis dizer que não há profeta nos nossos dias? Será que é isso que Jesus está falando? Não, meus irmãos, não é isso que Jesus está falando. Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar e vamos entender o que é que a palavra de Deus está falando, para que a gente não faça confusão e para que a gente não venha, né, ficar por aí chamando as pessoas de charlatões, né? Vamos entender primeiro o que a palavra de Deus está falando. Eu falei, meus irmãos, no vídeo aí, que as pessoas elas estavam frias, né? E essas pessoas fizeram esses comentários. Que elas não estão frias não, mas é porque há muitos charlatões. E aí elas não dão nem ouvido. Olha que situação, né? Olha que situação.
Então o que é que Jesus quis dizer que os profetas durou até João Batista? Jesus, meus irmãos, ele estava se referindo a ministério. A ministério de profeta aqui. Aqueles profetas antigos do Velho Testamento. Eles tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não ficava neles, que nem nos nossos dias. Nos nossos dias é um privilégio muito grande, né? Naquele tempo, meus irmãos, o Espírito Santo não ficava no profeta, mas só quando Deus tinha uma mensagem para entregar. Aí o Espírito Santo vinha sobre eles, repousava sobre eles, e ali eles falavam a mensagem que Deus, falava a mensagem todinha de Deus, que Deus queria que falasse. E aí o Espírito Santo subia para Deus novamente. Era assim que funcionava. A gente vê isso parece que o capítulo 2 de Zacarias, de Ezequiel, né? Quando ele diz: e o Espírito de Deus entrou sobre mim. A gente vê isso. Então Jesus ele está se referindo a ministério. Ele está falando que o ministério, profeta com aquele ministério não tinha mais, não ia ter mais com aquele ministério, né? Não ia ter mais, mas profeta tem, porque eu acabei de ler para vocês, né? Então Jesus ele estava se referindo, meus irmãos, a ministério, que não usaria mais os profetas daquela forma. Deus não usaria mais. Era isso que Jesus estava falando. Por isso que a gente tem que meditar, tem que estudar, tem que perguntar. Quando a gente não estiver entendendo, a gente perguntar para quem sabe. É melhor do que a gente fazer esse tipo de acusação, né? Dizer, tem muitos charlatões, e por isso que a gente não dá ouvido, né? E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo também escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Medita aí na sua Bíblia, capítulo 12. E o versículo 28, o apóstolo Paulo diz: e a pois Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em segundo lugar profetas. Como é então que não tem profeta nos nossos dias? É preciso a gente ler, meditar, entender. Se a gente não estiver entendendo, perguntar para quem sabe. Do que a gente fazer esse tipo de acusações, dizer que há muitos charlatões, e é por isso que a gente não dá ouvido. É melhor do que fazer isso, né? Vamos aprender um com os outros, que foi isso que Jesus deixou escrito para nós. Então tá aqui, ó. Eu leio para vocês, capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Se vocês quiserem ler também no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, versículo 14, lá vocês também vão encontrar o Senhor falando dos profetas dos nossos dias. Os profetas dos nossos dias. Deus, Jesus estava se referindo a ministério, que ele não usaria mais daquele jeito, né? Os profetas, meus irmãos, ficavam ali, e Deus, quando tinha algo para entregar para o povo, Deus enviava o Espírito Santo, que pousava sobre eles, e ali era entregue a mensagem. Depois o Espírito Santo voltava para Deus. Era isso que Jesus estava se referindo, de que não usa mais os profetas daquele jeito, né?
O ministério de profeta nos nossos dias é diferente. Era isso que Jesus estava falando. Amém, meus irmãos? Então fica mais aí este vídeo para a vossa meditação. As pessoas elas se escandalizam, né? Porque não tem esses ensinamentos. E esses ensinamentos que eu estou dando aqui não tem. E as pessoas elas realmente estão escandalizadas, né? Que Deus assim vos abençoe.